Reinos da terra, Pode se sentando e cantando. cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria ver essa igreja cheia. E que pesar por aqueles que estão em pé, não é? Queria que todo mundo se sentasse. Mas graças a Deus a igreja está ficando pequena, né? Isso é um bom sinal. Como é bom estarmos unidos nesta segunda-feira, como o padre disse, no início da celebração, nós estamos já na precedência do grande momento que nós vamos celebrar, que é o Pentecostes, no próximo domingo. Um momento muito especial para mim, para você, para a vida de toda a igreja. Celebramos ontem a solenidade da Ascensão do Senhor, também o dia da comunicação, né, das comunicações sociais, dos comunicadores. O Papa Francisco falou sobre isso. E nessa Eucaristia também quero rezar por todos aqueles que portam o ofício de comunicar, sobretudo comunicar a beleza com B maiúsculo, que é aquilo que dá sentido à vida humana, a revelação de Deus e aquilo que ela comporta, não é verdade? Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura, nós ouvimos de maneira muito concreta, que São Paulo ficou até em alguns aspectos escandalizado por perceber que aquelas pessoas de Éfeso viviam em uma completa ignorância. São Paulo perguntou aos cristãos de Éfeso, onde Apolo, um grande pregador, havia passado, se eles haviam recebido o batismo no Espírito Santo, se eles haviam sido batizados no Espírito Santo. E o que eles responderam? Nós nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Só faltaram eles perguntar: o que é isso? É de comer? Não é? Quando a pessoa não sabe do que está falando, muitas vezes ela acha que é de comer. Do que você está falando? Aqueles homens, aquelas mulheres de Éfeso viviam verdadeiramente uma ignorância. E meus irmãos e minhas irmãs, diga-se de passagem, sem medo de cometer um erro, um equívoco, eu percebo que as maiores dificuldades e problemas na vida da gente começam por excesso de ignorância. Sim, ignorância porque muitas vezes nós somos acomodados, não buscamos compreender todos os lados da situação. Quantos de nós preferimos muitas vezes chutar o sofá no qual nós batemos o pé? Já aconteceu com você? Eu que calço só 45, comigo acontecia direto. Você está passando com pressa, bate só o dedinho na quina do sofá e abre assim. Aí naquela hora você fala: glória a Deus. É isso que a gente fala, tem que falar isso, né? Pode pensar outra coisa, mas... Já aconteceu com você? Você vai bater, ai meu dedo, louvado seja Deus. É que nem quando você vai num jogo de futebol, a hora que entra um juiz, você ouve todo mundo falando: Deus te abençoe. O juiz que vai... Esses dias eu fui assistir um jogo, primeira vez na minha vida, entrei no estádio, a hora que entrou o juiz, né? Todo mundo: que Deus te abençoe, estou rezando pela sua mãe. Você imagina, né? Não preciso nem ser mais claro com isso. Mas como eu estava dizendo, às vezes a gente bate o dedinho na quina do sofá que está no meio da sala, a gente chuta o sofá, a gente xinga, mas não vai e não retira o sofá do lugar. Não seria mais fácil você falar: já que eu bati, então eu vou mudar o sofá de lugar, para que a próxima pessoa não bata, para que eu não chute de novo daqui a 2 semanas. Mas a gente chuta o sofá, aí machuca o outro lado do pé. Agora estava doendo um lado só, não é? Diz que é o jeito feliz de você acabar com uma dor é assim. Está com uma dor no pé, machuca o dedo, aí para de doer o pé, né? Ou começa a doer mais o dedo que o pé. Brincadeira, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas não é assim. Às vezes a gente, ao invés da gente mudar a situação que gerou aquele dissabor, a gente xinga, a gente se revolta, a gente fica bravo. E muitas vezes na vida da gente é assim também. A gente é ignorante diante de algumas situações, principalmente das coisas de Deus. Nós vivemos muitas vezes uma ignorância. E ao invés de nós procurarmos mudar a situação, buscando conhecimento, buscando maturidade, sabedoria, não. A gente chuta o sofá e deixa no mesmo lugar. Vai resolver?
Daqui a um tempo você vai chutar de novo. Se não, alguma pessoa que for te visitar vai chutar de novo. Depois você vai botar a culpa no sofá, que é um ser inanimado, né? Esse sofá é assim mesmo, ele é temperamental. Ele gosta de pregar peça na gente. Não, o sofá é seu. A vida é sua. Como diz aquele ditado, a vida é dura com quem é mole. Muitas vezes, a gente reclama da dureza da vida, mas não muda o sofá do lugar. Filho, filha, eu sei que às vezes a vida nos prega umas peças, mas a ignorância nos rouba as bênçãos que Deus preparou para nós. O comodismo. Gente, como nós somos acomodados. Eu gosto de ir na missa, porque é tão bom um padre explica para a gente. Tudo bom, é bom que o padre explique para você, mas você também precisa pegar a Bíblia e ler. A Bíblia não é patrimônio do sacerdócio, não. A Bíblia é de todo fiel. Padre, eu não entendo a Bíblia. Por que será? Porque eu não leio, né? Padre, é que nem o cara que fala, eu não gosto de jiló. Já comeu? Não. Aconteceu isso comigo, né? Eu não gostava de jiló. Quando eu comi, aí gostei menos ainda. Um troço ruim, mas tudo bem. Mas a vida da gente é assim. Às vezes a gente não experimenta, né? Nem tudo é como um jiló, né? Estou usando um exemplo. Tem coisas que são maravilhosas. Você não lê a Bíblia e diz que não conhece. Eu não sei o que acontece com... Existem cristãos, né, por exemplo, os irmãos de outras denominações cristãs, muitas vezes são aplicadíssimos em ler a Sagrada Escritura. Pode ser que às vezes algumas interpretações equivocadas acontecem por aí, mas leem. Tem gente que me fala assim, padre, eu não sei o que esse povo tem, é um dom de ler, de entender a Bíblia. O dom é o esforço, é o suor. O dom significa sentar, pegar a Bíblia e ler. Se a gente não lê, a gente não conhece. E hoje em dia, gente, só não conhece, só não se aprofunda quem não quer. Porque a internet mesmo é um benefício tremendo. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Você pode fazer pesquisas profundíssimas. Mas às vezes a gente se acomoda e espera que o milagre caia do céu. Você já percebeu como o ser humano tem uma facilidade tremenda de arranjar culpado para os seus problemas? Eu, como padre, é isso que eu mais escuto. Padre, eu estou revoltado porque a minha vida não dá certo. Você sabia que 80% das coisas que não dão certo na nossa vida é culpa nossa? Sim, porque o teu pai pode ter te prejudicado, o teu vizinho, o teu irmão, o teu marido. Eles podem ter agido mal com você. Mas é você que escolhe a resposta que você dá. Você não é obrigado a responder mal. Você não é obrigado a responder o ódio com ódio. Você não é obrigado a responder a derrota com a derrota. Não, você pode, e principalmente em Deus, agir diferente. Você pode. Mas a gente vai se acomodando. E quantas pessoas, padre, eu vou me entregar no pecado, eu vou me abandonar na vida porque as coisas não saíram do jeito que eu queria. Filho, filha, não seja, desculpa a expressão, ignorante. Se aprofunde. Busque a sabedoria da vida. Busque se aprofundar em Deus, na sua palavra, na sua revelação. Busque também conhecimento, profundidade nas coisas. Gente, que raio de pessoas rasas existe no nosso tempo? Rasas, acomodadas, me perdoe. A rasura é um adjetivo que fez morada em muitíssimos corações atualmente. Padre, eu estou com um problema tão grande com meu filho adolescente, eu não entendo ele. Eu não o entendo. Você já leu algum livro de psicologia sobre os adolescentes? Você já buscou conhecimento? Você já conversou com alguém? Não, eu somente não entendo. Desse jeito você não vai entender mesmo. Vai à luta, meu irmão, minha irmã. Padre, eu estou com tanta dificuldade no meu relacionamento. Você já buscou ajuda? Você já buscou direção espiritual? Você já buscou ler bons livros? Ou você acha que Deus vai ter que descer do céu, juntar você e sua esposa e falar assim, olha, diga para ele agora que você ama. Agora é a sua vez. Não, agora você. Agora, não vai fazer isso. Filho, filha, não ao comodismo. Não ao comodismo. Senão a sua vida não muda. E é muito mais fácil. Tem gente que bota a culpa. Esses dias uma pessoa me dizia, padre, eu vim naquele dia para falar com o padre, falar com o senhor, e vocês foram cruéis e não falaram comigo. Tinha mais 300 pessoas ali querendo falar, mas coitada, né? A pessoa não conseguia dar atenção para você. Você era, sei lá como é que fala, número ordinal, né? Ela era o número 301.
Mas é muito mais fácil botar a culpa no padre que não me deu atenção, no fulano que não me deu atenção. Antes de você buscar o padre, você já buscou profundidade? Você já buscou Deus em oração em primeiro lugar? Você já buscou formas inteligentes de lidar com a situação? Mas muitas vezes a gente deixa o sofá no meio da sala e vai chutando e vai machucando o pé, e a culpa é do sofá. Não, a culpa é sua. A culpa é minha. Existe um lugar mais adequado onde eu e você podemos colocar esse sofá. Mas muitas vezes a bendita da preguiça não deixa, né? Me perdoe. A sinceridade. Quantos de nós não conseguimos solução inteligentes para a vida porque temos preguiça de pensar, preguiça de rezar, até mesmo no âmbito da fé? Tem gente que acha que crer é uma mágica. Eu vou crer. Até na fé você tem que aprofundar, se aprofundar. Santo Agostinho dizia: você precisa crer para entender, mas você precisa entender para crer melhor. Você precisa buscar conhecimento, você precisa sair da margem. Quantas pessoas falam assim: padre, eu deixei de seguir a minha fé, ou eu até deixei de ser católico. Eu já respondo na hora: você nunca foi católico. Porque se você fosse de verdade, você conheceria a sua fé. E não era qualquer coisinha que ia te abalar, não. Mas a gente sabe o que o padeiro diz sobre a nossa fé, a gente sabe o que o sorveteiro diz, mas a gente não lê muitas vezes a Bíblia, não lê os documentos da igreja, o que o Papa escreve. Gente, me perdoe, mas como é que você vai ter uma fé profunda se você não busca profundidade? Aí primeiro vento que vem, a pessoa entra em crise. Ai, padre, eu estou em crise. Estou em crise porque alguém que eu amava morreu. É lógico, a gente sente, né? Com todo respeito ao sofrimento de quem perde alguém que ama. Mas filho, filha, essa é a dinâmica da vida. Certa vez eu li o livro de um teólogo que me chamou tanta atenção a explanação que ele fazia acerca do sofrimento. Ele dizia assim: querer um mundo sem sofrimento, uma criatura perfeita, é o mesmo que querer um círculo quadrado. Não existe círculo quadrado. O círculo é redondo. Da mesma forma como não existe criatura perfeita. Perfeito é o Criador. Nós somos imperfeitos, nós vamos um dia passar, nós adoecemos, nós perdemos as pessoas, e isso já é fato consumado. Mas o problema é que a gente não busca a maturidade. Muitas vezes a gente não busca conhecimento, não busca profundidade, e quando vem as pauladas da vida a gente desmorona. Muitas vezes a gente desmorona fácil demais, porque a gente se alicerça somente na aparência, somente naquilo que é externo. Quantas pessoas vivem uma vida só de aparência? Gente, a raiz da árvore não está por fora, ela está por dentro, ninguém vê, mas é isso que sustenta a árvore quando o vento bate forte. Você tem raiz? Eu tenho raiz, ou a gente vive de aparência? Esses dias eu estava lendo, o evangelho de hoje fala de coragem, não é? Você viu que Jesus disse com muita firmeza: no mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter sofrimentos, mas tem de coragem, porque eu venci o mundo. Muitas vezes, falando de coragem, eu estava lendo uma frase muito bonita, um pensamento de Martin Luther King, no qual ele dizia que em algumas circunstâncias na vida, a covardia vai nos apresentar a seguinte questão: é seguro? Em outras circunstâncias, o comodismo vai nos apresentar a seguinte questão: é conveniente? Em algumas circunstâncias, o medo, aliás, ousadia, a covardia vai nos apresentar a seguinte questão. Segunda-feira é complicado, né? Depois de um dia inteiro, a gente esquece que, eu anotei essa frase: a covardia vai nos apresentar a seguinte questão: é seguro? O comodismo vai colocar a seguinte questão, a seguinte pergunta: é conveniente? A etiqueta vai colocar a seguinte questão: mas isso é elegante? Mas chega um momento da vida, disse Martin Luther King, em que temos que tomar uma posição que não é segura, não é elegante e não é conveniente, mas o temos que fazer porque a nossa consciência nos diz que essa é a atitude correta. Muitas vezes a gente vive essa exterioridade. Nós somos uma árvore que não tem raiz fincada na terra. Vivemos só daquilo que é conveniente. É conveniente ir na missa, mas não é conveniente seguir a Bíblia, né? Porque não é conveniente, ninguém faz. A gente vive uma fé de conveniência.
Muitas vezes a gente vive uma fé covarde. Não vou fazer isso não, porque não é seguro. A gente vive pautado somente numa etiqueta, fazendo as coisas para todo mundo ver. É lógico, educação é bom, mas você não pode ser escravo da exterioridade, da aparência. Martin Luther King diz que muitas vezes você tem que chutar um balde. Como dizia Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês, ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar na vida é perder-se para sempre. Muitas vezes você tem, que chutar o balde, que empurrar o sofá do meio da sala. E agir com coragem. Porque Jesus está dizendo no Evangelho, coragem, eu venci o mundo. E sabe o que me chama a atenção? A sinceridade de Jesus. O que Jesus disse? Olha, na vida, a vida vai ser um jardim, somente com flores. É isso que Jesus disse? Sim, ele pode até ter dito alguma coisa semelhante. Mas ele completou. A vida é um jardim repleto de rosas. Mas não se esqueça que toda bela rosa tem o seu espinho. Toda bela rosa tem o seu espinho. Mas isso ofusca a beleza da rosa? Não, é o espinho que defende a rosa no momento que ela mais precisa. São os espinhos que a vida colocar no seu caminho que vão se tornar o instrumento de salvação, através do qual Deus te torna uma pessoa melhor. São esses instrumentos. Mas às vezes a gente não conhece, não se aprofunda em Deus, fica naquela ignorância, como o povo de Éfeso. O livro dos Atos dos Apóstolos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo também. Fala tanto do Espírito Santo, mas aqueles homens nem sabiam. Às vezes a gente não se aprofunda, fica na ignorância, não tem coragem para ir além do conveniente. E quando vem a dificuldade, a gente parece que não entende, não conhece Jesus. Você já percebeu como começou o Evangelho? Gente, Jesus tinha vivido 3 anos direto com aqueles homens, com aquelas mulheres, em especial com seus apóstolos, os 12. E eles disseram, olha Jesus, agora nós sabemos o que você está falando. Jesus olhou para eles e falou, agora? Meu amigo, que lentidão que vocês têm para compreender as coisas. É a mesma lentidão nossa. Mas o Evangelho de João, todas as vezes que esse quarto Evangelho apresenta alguma revelação de Jesus, ele apresenta em contrapartida, ao mesmo tempo, uma incompreensão por parte das pessoas. Como nós temos dificuldade de compreender Jesus. E aqui entra a dialética da fé, não é? A contradição. Nesse evangelho de hoje, Jesus falou, olha, vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. Então, coragem, confiem em mim. E Jesus se revelou para eles, eles entenderam quem Jesus era. Então eles achavam que daquele momento em diante não haveria mais dificuldade. No fundo, eles traziam um orgulho no coração. Um orgulho infantil. Nós acreditamos em um ser humano extraordinário, em alguém que não tem fragilidade, que não tem fraqueza. Mas o que aconteceu? A vida deu uma rasteira naqueles homens, como dá muitas vezes em mim e em você. Jesus era muito mais do que o que eles imaginavam, só que a fé nunca despreza o escândalo da cruz, como dizia o grande teólogo italiano Bruno Forte. O escândalo da fé. Sim, porque aquele homem extraordinário também teve as suas fragilidades no sentido de enfrentar a morte, de sofrer, de sentir medo, de morrer em uma cruz, mas revelou que a morte não tem a última palavra. A ressurreição é a resposta de Deus para todo e qualquer dilema humano. Sim, Jesus nos revelou que o sofrimento bateria muitas vezes sim à nossa porta, a porta do nosso coração. Mas que em Deus nós sempre teríamos a possibilidade de nos reinventar e de reconstruir a nossa vida. Gente, quantos sofrimentos a gente coleciona ao longo da nossa história? Quantas pessoas não trazem no coração o sofrimento de não se sentirem amados, de não se sentirem aceitos? Quantas pessoas sentem como que se a vida não tivesse lhes dispensado oportunidades significativas? Quantas pessoas se sentem excluídas? Quantas pessoas não foram amados pelo pai, pela mãe, ou sequer tiveram um? Quantas pessoas amargam um câncer, uma enfermidade, vivem um problema espiritual? Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas têm depressão? O sofrimento faz parte. Quantas pessoas perderam pessoas que amavam e estão hoje chorando essa perda? Quantas pessoas, pode ser que você aqui, você em casa, traga algo no seu coração, uma pergunta sem resposta, um sofrimento, um dilema, não sei. Mas Jesus está dizendo para você, filho, filha, aquilo que Ele disse para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos: no mundo vocês vão ter aflição.
aflições, terão muitas, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Existiu um humorista, um escritor norte-americano, Mark Twain, se eu não me engano o nome dele, que ele dizia que ter coragem significa resistir ao medo, dominar o medo, mas a coragem não significa ausência de medo. Pode ser que você esteja sofrendo e com muitos medos no coração, mas isso não te impede de dar um passo de coragem, mas isso não te impede de confiar em Deus, porque Deus está com você, e com Ele você é sempre mais que vencedor. Com Deus você pode vencer tudo, filho, filha. É lógico que existem dores com as quais você vai ter que aprender a conviver, existem sofrimentos que você vai ter que ter paciência para superar, principalmente a morte de alguém, por exemplo, paciência e oração, mas com Deus você sempre vence. Mesmo quando acontece a cruz, com Deus a ressurreição sempre tem a última palavra, pela força da fé. Mas você sabe o que mais tem acontecido no nosso tempo? Eu costumo dizer que uma pessoa não morre quando alguém lhe dá um tiro, uma pessoa morre quando lhe roubam a esperança. Quantas pessoas sem esperança por aí? Porque perderam a coragem. A palavra coragem, quer dizer ação do coração, da raiz do latim, atitude do coração, a força do coração. Quantas pessoas perderam essa ação, essa coragem, essa força do coração, e não agem mais com o coração, não tem mais essa força interior porque foram perdendo a esperança. Ai padre, minha família é assim mesmo. Ai padre, eu sou assim mesmo. Ai padre, eu não consigo vencer esse vício, esse pecado, essa tristeza. Filho, filha, você consegue sim. Lute, feche as portas que você precisa fechar, que Deus vai abrir as portas novas na sua vida. Vire a página que você precisa virar, que Deus vai escrever uma nova história. Mas Deus só escreve quando a página está em branco, quando está cheia de rabisco, Ele não tem espaço. Independente do que você viva na sua vida, do que a sua família viva, não perca a coragem e confia em Deus. Eu já gosto tanto de dizer aquela frase, que a fé é assim: primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. A fé é assim. Padre, eu não estou vendo nada. Confia, Deus está com você, está pronto a te levantar em todos os momentos. Eu me recordo daquela metáfora, mais uma hoje. Semana passada, retrasada, eu contei. Tem uma metáfora muito bonita, uma história, que diz que o povo estava viajando, o avião sobrevoando um mar, bem alto o avião estava, e aquele mar profundíssimo. Aí de repente o avião arremeteu, e começou a entrar num período de turbulência muito grande, e o avião começou a mexer, todo mundo começou a ficar desesperado, e de repente o avião começou a cair. Aí a aeromoça, querendo manter a compostura, começou assim: senhoras e senhores, gostaria de avisar a todos que nós vamos morrer. Desesperou, coitadinha. Eu já vivi uma situação assim, até contei esses dias onde eu estava celebrando a Eucaristia. Eu estava voltando de uma peregrinação, passando ali sobre o mar Mediterrâneo, pegou uma turbulência tremenda, e as aeromoças descobriram que eu era padre, né? Ficavam me olhando, acho que elas pensavam, se o padre desesperar, porque nós vamos morrer mesmo. E eu assim, né? Coração, e eu assim, né? Com aquele sorriso. Afinal, eu era padre, né? Padre não tem medo. Não é, Padre Marcelo? Padre não tem medo. Padre já nasce sabendo tudo. A gente é assim, né? Quem me conhece que não levante a mão agora, né? Mas enfim, eu fiquei com aquele medo, mas mantive a compostura. Depois eu levantei e falei: é assim mesmo, nós precisamos confiar em Deus. E ó, tremendo. Mas enfim, a história diz que esse avião começou a cair mesmo. E todo mundo desesperado, a aeromoça foi para trás, trombou num senhorzinho que tinha levantado, e uma outra senhora, bem gordinha, assim, com um corpo bem definido, na forma de um pneu de coletadeira, levantou e saiu rolando no corredor do avião, aquele desespero. De repente, estava um menininho jogando videogame, um gurizinho assim, devia ter os seus 12 anos, jogando videogame, olhava o povo, de repente ele: yes, zerei! Aí tinha todo mundo olhou assim, né, desesperado, uns já estavam babando, né, dizem que os grandões são os que mais, né, Deus me defenda, né, mas diz que
grandões mais fortes são aqueles que primeiro bambeiam as pernas, né? Eu estava vendo um vídeo engraçado na internet esses dias que um cara estava falando, se chegar fulano aqui, eu vou mostrar para ele como é que é. Se chegar um fortão aqui agora, eu vou mostrar. O cara era baixinho, né? Que eu que arrebento todo mundo. Aí era uma pegadinha combinada, aí chegou um fortão, aí o repórter falou, você continua com a mesma opinião? Que opinião? Mudou na hora. Os grandões já estavam todos ali, desculpa a expressão, se borrando, e o menininho jogando videogame, calmo. De repente, uma pessoa que estava atrás não aguentou e falou assim, meu amigo, a gente está morrendo, você não está com medo? Estou não. Quem está pilotando o avião é meu pai. Quem pilota o avião da sua vida é Deus. Não precisa se desesperar. Mesmo quando parecer que está caindo, Ele está no comando, Ele cuida de você. Tome posse disso. Quando o seu coração estiver agitado e os problemas se agitarem na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, lembra disso. Quem está dirigindo o avião é meu pai. Eu não preciso me desesperar. Ele cuida de mim. Você não está sozinho não, viu? Nunca se esqueça disso. Como é que está o avião da sua vida? Pergunta para quem está do seu lado. Como é que está esse avião? Pergunta só isso, viu? E aí? O avião tá bom? E você sabe que avião, a manutenção precisa ser boa, né? Porque é difícil ter acidente de avião, mas quando tem, né? Sabe que a chapa esquenta, né? Chapa ferve. Então não vai ficar andando com o avião aí de qualquer jeito, não. Será que o seu avião não está precisando do aperto da fé? Nas rodas dele, nas asas, na hélice. Será que não está precisando? Você ajeitar, quem sabe, até o botão de injeção, de ejetar, aliás, né? Às vezes pode ser que teu pai te chame e fala, filho, o avião está caindo, mas vem cá que eu vou ejetar você e a gente vai comprar um mais novo. Não queira fazer que nem um povo de uma nacionalidade por aí, não vou dizer aqui ao vivo, né? Mas diz que um povo de uma nacionalidade fez uma invenção uma vez. Inventou a ejeção, não é, do piloto no helicóptero. O que aconteceu? Ficou sem cabeça. Imagina, né? Ejetar o piloto no helicóptero é difícil. Não dá. Mas, filho, você não está no helicóptero, você está num avião. Faça o reparo que é parte sua. Aquele reparo que só você pode fazer. E confie que a parte do piloto, que é o seu pai, que é Deus, Ele vai fazer. Ele cuida de você. Vamos ficar em pé? Sempre eu gosto de pedir para vocês cantarem junto. Essa música eu creio que até muitos conheçam, mas em um primeiro momento, eu gostaria que você escutasse. Sim, escute e se encontre nessa canção. Aí depois, num segundo momento, a gente vai cantar junto. Mas filho, filha, eu repito o que eu já disse aqui na homilia. Muito na sua vida, no seu processo de salvação, de transformação, de se tornar um ser humano melhor, vai depender de você. E principalmente na hora aqui da oração, sabia? Que às vezes a gente tem uma fé tão engessada. Eu gosto de ir à missa para ouvir o padre fulano rezar. Não, você tem que rezar. O avião é seu. O máximo que eu posso fazer é passar um paninho molhado no seu avião. Mas quem vai estar nele é você. Eu tenho o meu. E Deus sabe o quanto que eu luto para manter esse avião com tudo em ordem. Às vezes você está precisando retirar o excesso de bagagem do seu avião, sabia? Quantas mágoas a gente vai guardando, quantas coisas ruins, pecados, às vezes a gente não busca a confissão. Esses dias eu vi uma frase tão bonita na internet. A frase dizia assim: tem pessoas que não buscam o padre para se confessar porque ele é pecador. Essas pessoas também não deveriam buscar o médico, porque ele também fica doente. Não é? O padre é um pecador, sim, mas que recebeu de Deus, através da igreja, o poder de perdoar os seus pecados. Busque a confissão.
a libertação dos seus pecados. Tira o excesso de carga do seu avião, porque senão, meu filho, ele vai cair. Escuta essa canção com a mão assim sobre o coração. Escuta forte isso. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. É isso que Deus pede de você. Deus não pede de você uma perfeição irreal, desumana. Deus pede que você confie, que você tenha coragem, que você tenha fé, que você lute para fazer a sua parte, para deixar o seu avião em ordem, porque Ele vai estar no comando. Tira o excesso, o peso, a mágoa, a raiva reprimida no seu coração. Deixa o seu avião em bom uso, porque o Pai o quer pilotar com liberdade. Agora sim, levanta os seus braços e você vai cantar. O sol vai se pondo, o dia vai chegando ao fim, a chama da esperança ainda queima no coração. Cante isso. O sol vai se pondo, o sol vai os braços erguidos, o dia vai chegando ao mais fim. Um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança, a chama da esperança ainda queima no coração. Ainda queima no coração. A estrada é muito longa, a estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória. Mas existe um Deus de amor. Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, e mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança. Vou confiar no Deus da aliança. Que abriu o mar vermelho. Que abriu o mar vermelho. Quando não havia mais saída, cante. Quando não havia mais saída. Vou confiar. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho. Deus que nos deu seu Filho. Para nos salvar. Para nos salvar. E nos deu aliança eterna. Nos deu aliança eterna. Vou confiar. Vou confiar. Erga bem os seus braços e cantemos mais uma vez esse refrão, mas cantemos com a alma, com convicção, com o intelecto, com a razão, com as emoções, com o corpo, com tudo que somos. Vou confiar no Deus da aliança, no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, que abriu o mar quando vermelho, não havia mais saída. Quando não havia mais saída. Vou confiar, cante. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho, Deus que nos deu seu Filho para nos salvar, e nos deu aliança eterna. Uma vez mais, canta esse refrão, erga os braços, solta a voz. Vou confiar no Deus da aliança, no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída. Quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho, Deus que nos deu seu Filho, para nos salvar, e nos deu aliança eterna. E nos deu aliança eterna. Uma vez mais, vou confiar. Vou confiar só você no Deus da aliança,
que abriu o mar vermelho, que abriu o mar, quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu o seu Filho, no Deus que nos deu seu Filho, para nos salvar, e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Muitas vezes Deus quer fazer a obra no nosso coração através dos outros, através das pessoas que estão próximas a nós. Então nós vamos fazer agora, em oração, sem nos distrair, uma dinâmica de oração, que vai ser a seguinte: nós vamos ficar de 2 em 2. Isso, pode voltar para a pessoa que está do seu lado. Isso, você vai rezar por essa pessoa, presta atenção na direção que o padre vai dar, e essa pessoa vai rezar por você. Sim, muitas vezes Deus quer tocar o outro através de você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ai, padre, eu não conheço essa pessoa. Fique tranquilo, você é filho do mesmo pai que ela. Mesmo Deus que é pai dela é seu também. Então você vai olhar para essa pessoa agora, e primeiro você vai dizer para essa pessoa qual é a área da sua vida que você mais precisa ser tocado por Deus, ser curado, ser liberto. Pode ser que seja a sua família, não precisa fazer uma pregação para essa pessoa não. Você vai dizer em pouquíssimas palavras, em uma se possível. Olha, reza pela minha família, reza pela vida profissional, reza pela libertação do vício. Não precisa entrar em detalhe. Aí depois que essa pessoa, presta atenção aqui no padre primeiro, depois que essa pessoa te disser qual é a área da vida dela que ela quer que você reze, você vai impor as mãos sobre ela. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que São Paulo impôs as mãos sobre os cristãos e pediu o Espírito Santo. Depois disso você vai impor as mãos sobre essa pessoa e vai rezar com as suas palavras. Padre, eu não sei rezar, você é mudo? E mesmo se for, ainda dá para rezar, né? Você vai rezar com as suas palavras. Sabe qual é a oração mais bonita que existe? A sua. É a que você sabe fazer, é essa que Deus acha linda. Então você vai rezar por essa pessoa, pedindo que Deus toque nessa área, que Deus batize essa pessoa com o Espírito Santo, que Deus abençoe essa pessoa. Vamos lá? Valendo, vamos lá, vamos rezar. Enquanto isso nós vamos cantando bem suave aqui. Essa música desde o início, nós vamos cantar de maneira bem suave. E você vai rezar com essa pessoa. Bem rapidinho a partilha e depois a oração. Mas um dia vai chegando ao fim, A chama da esperança ainda queima no coração. Reze por essa pessoa, com força, com determinação, com coragem. Mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não Deus quer tocar você através do outro. Essa é a dinâmica de Deus, nos libertar do egoísmo, mas existe um Deus da de centralização amor em nós mesmos, que me ensina a não perder a fé. mesmo se a fé é pequena. Mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho. Reze sem medo. Coloca o coração nessa oração. Muitas vezes a bênção que esse irmão, que essa irmã precisa, vai passar por você. Vou confiar. Reze com determinação. Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Agora, depois de ter rezado por esse irmão, escute agora onde ele mais precisa de oração. Escute dele agora. Qual é a área da vida dele na qual ele precisa que Deus toque nessa noite? Escute e depois você vai rezar também. Pondo a sua mão, você vai rezar para que Deus toque nessa área, quem sabe na família. Pode ir, começa, coragem. A outra pessoa, a primeira rezou, agora a outra vai rezar. Isso. Fale com essa pessoa. Qual é a área
E você que recebeu a oração inicialmente, vai rezar agora por essa pessoa. Como a gente precisa disso, dessa ambiência de família, desse clima especial de família nas nossas igrejas. Você vai escutar qual é a área da vida dessa pessoa que ela precisa de oração e vai rezar por ela agora, você que recebeu a oração. Quem fez simultaneamente no primeiro momento, que não tinha entendido bem, não tem problema, continue rezando um pelo outro. Mas quem viveu essa dinâmica de primeiro receber a oração, agora vai rezar. Vou confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Reze com força, com fé, com determinação. No Deus que nos deu seu filho. Rezemos uns pelos outros. Isso nos faz muito bem. Isso nos humaniza no nosso culto, na nossa expressão de fé. Reze com determinação, sem medo. Tenha certeza que Deus vai agir na sua vida através da oração desse irmão, dessa irmã. E você em casa também, quero rezar por você. Você que está em casa, você que está, quem sabe, ajoelhado diante da TV, do rádio, do computador, apresentando a Deus a sua causa, seu impossível, sua tristeza, sua situação. Eu rezo por você agora. Senhor, abençoa os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Abençoa os que nos acompanham pela TV, pela internet, pela web TV, pela rádio. Abençoa os que estão nos hospitais, quem sabe nas cadeias, nas penitenciárias. Essa pessoa que chora, que está triste, que tem câncer, que perdeu alguém que ama. Consola esse coração. Dessa pessoa que nos acompanha, que está sofrida, chorando, sem esperança, pensando em encerrar a própria vida. Essa mãe que quer engravidar e que tenta e não consegue, e que está triste. Consola, dê a ela o dom da gravidez. Funda no coração dela a esperança. Consola essa mãe que perdeu o filho violentamente. Cura o nosso coração, Senhor. Dá um abraço agora nessa pessoa e diga para ela: tenha coragem, Deus está contigo. Deus está contigo. Coragem. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso, que nos levanta e nos fortalece através dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Que maravilha. Que Deus os fortaleça, os abençoe.